Estudo da Palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Todos nós temos muitas despesas, nós temos que embolsar ou desembolsar algum dinheiro para as nossas necessidades. Nós temos um orçamento, acho que todo mundo aqui tem pelo menos uma folha de papel, de pão, como se falava antes, né? Para anotar suas entradas e suas saídas. É um bom costume você fazer isso, porque a gente pensa que gastar aqui, gastar ali, é um pouquinho aqui, pouquinho ali, a gente acaba perdendo o controle das finanças. E nós sempre ganhamos menos do que nós queremos, pode ter certeza disso. Isso é com todas as pessoas. Algumas pessoas realmente são muito gratas a Deus pelo que elas têm, mas lá no fundo, às vezes, principalmente se ela tem família e tem outras pessoas que dependem dela, ela gostaria de fazer um agrado a mais, gostaria de dar alguma coisa melhor, algum móvel melhor, alguma moradia melhor. Então sempre nós achamos que deveríamos ter um pouco mais. Isso é do ser humano. E se ele tiver aquele mais que ele quer, ele vai ver que na nova realidade aí ele precisa mais ainda. Então todos nós temos lutas com o nosso orçamento. Como nós falamos pela manhã hoje, né? O combustível aumentou, então o seu orçamento deu um remanejo, né? Tantos aqueles que fazem algum produto, precisam entregar, eles falam, mas agora eu estou entregando o produto por aquele preço que eu combinei, mas não combinaram comigo que o combustível ia aumentar assim. Mas são lutas que muitas pessoas passam e os crentes também passam. Mas além de todas as despesas que você tem, além do orçamento que você cumpre, você deveria saber que o servo de Deus, aquele que ama o Senhor, ele se entrega ao Senhor e ele também participa na obra de Deus. Na obra de Deus. Eu fiquei louvando a Deus pelo presente que o irmão Clayton e a equipe ali ganhou. Porque aquilo não custa barato, aquilo custa uns 5 mil reais, um de 15 HP, motor de polpa, uns 5 mil reais mais ou menos, e certamente é usado, né? O missionário já tinha aquilo, mas é uma bênção, uma grande bênção para o ministério. Mas alguém abriu mão, alguém se entregou ao Senhor entregando esse presente para ele, o que é uma bênção, porque aquele irmão, ao entregar aquele presente para o Clayton, ele está dando aquela oferta para a nossa igreja, concorda? Porque a nossa igreja tem uma participação em oração, em ofertas também. Então ele adiantou a nossa vida. Ele fez uma parte que também era nossa. E nós louvamos a Deus, somos muito gratos pelo irmão, acho que é Tomás, né? Nós vimos pela manhã, no capítulo 8 de 2 Coríntios, que a generosidade é vista por até pessoas pobres. Pessoas pobres mostraram-se generosas para ajudar aqueles cristãos que estavam passando por necessidade ou iam passar por necessidade na Judéia. Então os pobres foram generosos. Nós vimos também que Jesus foi generoso. Ao sair das suas riquezas celestiais, ele vem até esse mundo e se torna uma pessoa até abaixo de mediano na classe social. Nós vimos que a oferta que os pais levaram para o templo foram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e aquilo indicava então que eram pessoas pobres. E Tito e o outro irmão anônimo foram generosos também em se colocarem na obra de Deus para levarem aquela oferta até os servos de Deus que estavam na Judéia.
ou não apenas servos de Deus, mas os judeus que estavam na Judéia. E agora nós vamos ver no capítulo 9, que é uma dobradinha, né? Capítulo 8, capítulo 9, eles tratam do mesmo assunto. O capítulo 8 fala da generosidade, e o capítulo 9 também fala da generosidade, mas já é mais específico, falando da contribuição financeira. É uma vergonha não contribuir. Agora, não é uma vergonha assim que alguém vai falar, você é uma vergonha. Não, essa igreja aqui nós nem sabemos exatamente quem contribui, porque nós não temos aquele rigor, aquela fiscalização, pessoas que colocam suas ofertas em envelope, tem que colocar o seu nome. Nós não temos um caderno, nós temos um livro caixa, evidentemente, para as despesas da igreja e tudo mais, mas nós não temos uma imposição para as pessoas e queremos saber quem está contribuindo ou não. Então é você e Deus, sempre é assim na nossa igreja, graças a Deus. Agora, eu digo que você mesmo deve ser uma vergonha para você, você deveria ficar envergonhado não contribuindo para a obra de Deus, porque todos nós precisamos contribuir na obra de Deus. Mas eu não gosto dessa igreja, como que é administrado o dinheiro. Não, então arruma um ministério para você contribuir. Algumas igrejas até proíbem isso, né? Mas nós não temos imposição para as pessoas. Você precisa ajudar na obra de Deus, ou nesta igreja, ou em outra igreja, ou com algum missionário. Como Deus dirigir a sua vida, você deve reservar no seu orçamento também a ajuda para a obra de Deus. E como nós vamos ver aqui, recursos para contribuir você vai ter. É só você orar a Deus e Ele vai dar para você. Talvez Ele vai dar para você sabedoria em administrar o que você tem para poder contribuir. Mas você vai ter para contribuir. Faça um desafio para você mesmo. E nós damos graças a Deus porque Ele nos ajuda a contribuir. Seria muito triste não contribuir na obra de Deus, mas Ele nos dá essa graça de contribuir. Vamos ver então no capítulo 9, versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos. Então o apóstolo Paulo está dizendo quanto à assistência, ou seja, aquela oferta que ele está recolhendo das igrejas para ajudar os crentes lá na Judéia. Ele diz, olha, é desnecessário eu falar para vocês, porque vocês já sabem que o crente, o servo de Deus, ele se dá ao Senhor e ele contribui. Versículo 2: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Nós estamos vendo várias coisas boas entre os crentes em Corinto. Eles eram pessoas que tinham boa palavra, sabedoria, conhecimento, amor, firmeza e eram generosos quanto às ofertas. Ele fala, eu reconheço a vossa presteza. Presteza quer dizer rapidez, prontidão. Nós falamos que precisaríamos de ofertas e vocês já se locomoveram quanto a isso, vocês se moveram para levantar essa oferta. E eu tenho falado para os macedônios, ele está na Macedônia, escrevendo para Corinto. Acaia, que diz aqui no versículo 2, é a região de Corinto, e uma região maior é chamada Grécia. Então Grécia, Acaia, Corinto. Ele fala, eu me glorio, quer dizer, eu tenho orgulho de vocês. Eu falo para essa igreja aqui dos macedônios, e eu disse para eles que vocês já estão preparados desde o ano passado. Então eles já vinham acumulando essas ofertas para ajudar nessa necessidade.
o zelo de vocês estimula outras pessoas. Quando nós vemos pessoas servindo a Deus, nós ficamos estimulados também a servir a Deus. Por isso o bom testemunho é importante. Versículo 3. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Ou seja, pessoas vão até vocês, vão recolher essas ofertas, e eu espero que eu não passe vergonha, porque eu falei que vocês são ponta firmes, que vocês contribuem. Eu já falei isso para as pessoas, e vocês realmente não decepcionaram. E agora o apóstolo Paulo está com uma certa expectativa. E agora, será que eles vão manter aquilo que eles estavam projetando? Versículo 4. Para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Ou seja, eu enchi a bola de vocês. Agora eu vou com os macedônios. Foi para eles que eu falei. Olha, vocês vão ver aqueles crentes como eles são dedicados. Eles já estão recolhendo essas ofertas desde o ano passado. Vamos conosco, vocês vão ver que bênção. Já pensou? Será que alguém pode dizer assim para você, pode confiar naquela pessoa, é firme, ele não desaponta não. Agora ele fala assim, para que nós não fiquemos envergonhados, para não dizer vocês, né? Porque vocês vão ficar muito envergonhados. Mas é claro que o apóstolo Paulo está confiando que eles são fiéis ao Senhor. Versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo, ele já tinha orientado essa igreja na primeira carta, que todas as vezes que eles se reunissem, no primeiro dia da semana, a igreja começou a se reunir aos domingos, né? E no primeiro dia da semana eles colocassem de parte essa oferta, para que quando ele chegasse lá, não precisava ficar aquele constrangimento. Olha, ajuda aí, gente, está precisando, por favor, tira a mão do bolso, você aí. Nada disso. Uma coisa feita com serenidade. Vamos reunir, vamos escolher, juntar esse dinheiro com calma. Ninguém precisa ficar desesperado nisso. Tem que ser uma parte normal da nossa vida. Não, olha, por favor, alguém aqui, quem pode dar tanto? Quem pode dar tanto? E fica aquele constrangimento, aquela petição de dinheiro, né? Não, cada crente precisa saber da sua responsabilidade diante de Deus. Porque aí já não é mais generosidade, aí é avareza. Parece que aquela igreja só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro e fica esfolando as pessoas. Não, nada disso. Nós não queremos isso na nossa igreja, como o apóstolo Paulo não queria naquelas igrejas também. A obra de Deus é assim, ela é feita, deve ser feita com generosidade. Então é uma vergonha não contribuir. Coloque isso diante de Deus e você precisa sentir essa responsabilidade. Não outras pessoas ficarem apelando para o seu bolso. E os recursos para contribuir? E os motivos para contribuir? Talvez isso seja alguma dúvida. Para que eu vou dar meu dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Bom, na nossa igreja, qualquer pessoa tem direito aos livros caixa da igreja. Qualquer pessoa. Nós não colocamos lá no mural, embora tenha, tá bom? Segredo para quem nunca viu, tem uma caixinha lá e tem uma pastinha e ali tem tudo que nós fazemos de finanças mensalmente. E uma vez por ano nós prestamos contas
para os irmãos de tudo que acontece. E tem também, além de tesoureiro, tem conselho fiscal, que são pessoas que não são da liderança da igreja, para que não haja nenhuma suspeita, e essas pessoas elas verificam as contas de todos os meses do ano, e para ver se aquilo que disse que gastou, seja com um produto de limpeza, se realmente gastou, se tem uma nota daquilo. Então nós queremos e devemos, fazer tudo com honestidade, como o apóstolo Paulo falou no capítulo 8, versículo 21. Alguém pode ler? 8, 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. É isso que a igreja precisa fazer. Nós precisamos ser honestos, porque o dinheiro é de Deus. Todo dinheiro colhido, recebido na igreja, na obra de Deus, é dinheiro de Deus. Nós precisamos administrar como Deus quer. Versículo 6. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Se você vai plantar milho, você prepara a terra, vira a terra, faz os sulcos na terra, rasga a terra, coloca ali os grãos de milho. Se você faz em 20 metros quadrados, você vai colher milho de 20 metros quadrados. Se você plantar 40 metros quadrados, é isso que você vai colher, 40 metros. Na proporcionalidade daquilo que você coloca na terra. Então, se você semeia pouco, você vai colher pouco. Então, a obra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que, dando um incentivo, que na obra de Deus você precisa semear semente. Agora não fique com aquele pensamento: opa, se eu dei 50, será que Deus vai me devolver 100? Aí melhor que banco, né? Eu vou fazer isso então. Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe qual é a sua motivação. É uma motivação errada, pensando que você vai ter lucro contribuindo na obra de Deus, lucro para você mesmo. Agora, esse irmão que deu esse motor de polpa, ele deu todo o motor, ele não reteve para si, ele deu todo. Para quê? Porque ele sabe que aquele motor vai ser importante para alguém que vai fazer a obra, ir e voltar naqueles rios. Então ele se dedicou ao Senhor, ele deu aquilo. Então ele semeou bastante, talvez, em relação ao motor, ele deu o motor todo. E Deus certamente vai abençoar. Eu não estou conseguindo. Tudo bem lá fora? Versículo 7, a nossa motivação para contribuir. Então, uma motivação errada é a pessoa pensar que eu estou fazendo um investimento para lucro próprio, para benefício próprio. Esse é um erro. Um outro erro, e esse aqui é mais difícil de perceber, é contribuirmos por causa de uma necessidade. Por exemplo, vamos ficar com essa ilustração até o final, alguém precisa de um motor de polpa porque ele está fazendo a obra do Senhor lá. E nós soubemos disso. Então eu preciso contribuir. Eu não sei de onde que eu vou tirar dinheiro, mas eu preciso contribuir para isso então. O que está me motivando? A necessidade. Não que nós não estamos falando que seja importante, é muito importante. Mas você não precisa colocar nos seus ombros como se tudo dependesse de você, porque senão você vai ficar muito frustrado. Tem servos de Deus que precisam de alimento, precisam de medicamento, precisam de tecnologia,
precisa de passagem aérea, passagem de ônibus, combustível para o automóvel. Então, sempre, para onde você apontar seu nariz, vai ter uma necessidade. Se você se levar por causa das necessidades, você vai ficar muito frustrado. Porque pode ser que você consiga ajudar alguém aqui, alguém ali, mas você não vai conseguir ajudar todos. E as necessidades sempre vão ser gritantes. Assim como os servos de Deus precisam confiar no Senhor para o seu suprimento, você também precisa confiar no Senhor. E o dinheiro que Deus te der, o dinheiro que Deus falar que você precisa ajudar alguém, então essa motivação é diferente. Não é uma necessidade, mas é Deus me mostrando onde eu preciso investir aquela quantia. Versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá como alegria. Oferta nunca deve ser para me entristecer. Oferta deve ser para alegrar-me, porque eu estou dando para o Senhor. Então aqui nós temos algumas dicas quando você vai contribuir. Primeiro é aquilo que você propôs no coração. Por isso a importância de propor, de colocar no coração, perguntar para Deus, e uma vez que Deus fala, é isso. Não adianta ir lá na igreja e começar alguém chorar que precisa mais, precisa daquilo, disso. Não, o que eu propus no coração é isso. Não é assim que você faz no seu dia a dia também? O grande perigo de ir em grandes mercados com grandes promoções, você já sabe qual é, né? Você vai por causa de uma promoção, mas de repente aquela promoção te fisga e você começa a comprar coisa que você não propôs comprar. Aí você fala, poxa, a minha situação piorou. Né? Então nós precisamos ter muito propósito, determinação, sabedoria, direção de Deus. Segundo que tiver proposto no coração, não pode ser por tristeza. Eu vou dar isso aqui, mas dói tanto, né? Dói tanto dar isso aqui. Não, aí é tristeza, você não pode ficar com tristeza. Há pessoas que ficam muito tristes de comprar certas coisas, mas comprar coisas é assim mesmo. Você acha que alguma coisa tem um valor, você dá o dinheiro e recebe aquilo. Não precisa ficar chorando por isso. Não é o que você queria? Não é o que você propôs? Então na obra de Deus é a mesma coisa, a gente dá com alegria, porque aquilo é do Senhor mesmo, não é para mim mais, é do Senhor Deus, né? Do Senhor Jesus. Não com tristeza ou por necessidade, acho que eu já expliquei bastante sobre isso. Não é a necessidade que me move, porque Deus ama quem dá com alegria. Você fica leve, livre. Eu dou porque Deus me deu e eu estou, a gente costuma falar, não estou dando para Deus, eu estou devolvendo para Deus, porque tudo que Ele me dá é dele mesmo. Eu estou apenas devolvendo uma pequena parte. Versículo 8: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Esse versículo é de grande riqueza para nós, porque ele diz que Deus pode fazer com que o que você tem seja multiplicado em toda graça. Graça é favor, não é? É um presente. Nós estamos presenteando alguém ou a obra de Deus com aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós sempre vamos ter ampla suficiência. Não importa, a proporcionalidade é o que conta. Deus não pede que você dê aquilo que você não tem, como diz 2 Coríntios 8, versículo 12. Alguém pode ler o versículo 12?
2 Coríntios 8. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Não é o que você não tem. Ah, se eu tivesse, eu ajudaria. Não, mas Deus não está falando para você dar o que você não tem, mas dar o que você tem. Essa é a graça, essa é a bênção, essa é a ampla suficiência. Versículo 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então o nosso Deus, Ele está nos abençoando e dizendo: vocês estão sendo justos se vocês estão fazendo isso. Você está distribuindo, você está dando aquilo que Deus te dá, você está devolvendo em bênçãos para a obra de Deus. Então recursos para contribuir você tem. Então o que falta? Eu estou contribuindo, Deus tem me dado recursos, agora falta você agradecer. Muito obrigado, Senhor, por participar dessa bênção. Eu já tenho visto pessoas muito tristes, mas tristes mesmo, porque elas queriam contribuir na obra de Deus, mas elas não podem. Elas ou se enroscaram com as finanças, ou ficaram desempregadas, várias razões. Algumas pessoas ficam bem tristes porque elas não podem contribuir na obra de Deus. E deveriam ficar mesmo, porque é uma grande bênção contribuir. Agora, se você não pode, Deus sabe disso. Deus nunca vai pedir o que você não tem, mas sempre o que você tem. Se você não tem, você pode pedir para Deus, para que Ele abra para você uma oportunidade de receber, para poder contribuir também. Versículo 10. A vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus é como um banco, não é? Porque há pessoas agricultores, né, que eles são trabalhadores, eles têm uma terra, mas eles não têm maquinário, eles não têm semente, então eles precisam que alguém forneça dinheiro para eles terem maquinário, sementes. Então o banco providencia isso para eles com certa facilidade, né, eu acho. E aí eles conseguem multiplicar. E depois, claro, eles têm que pagar uma parte para o financiador deles, mas eles têm também os seus recursos. Então o nosso Deus não vai te deixar sem recurso. Então o que você quer fazer? É jogar semente? Então você precisa de semente. Deus vai fornecer essa semente para você. Ore a Deus. Ore a Deus. Eu me lembro vivendo de ofertas, vivendo do Evangelho, mas também querendo participar. Eu não tinha como, mas eu pedi ao Senhor. E o Senhor me deu e tem me dado recursos para eu ajudar também na obra de Deus. E é uma grande bênção. Nós não precisamos prestar contas para as pessoas de quanto a gente está dando. Você não precisa saber. E eu não preciso saber também sobre você. Mas eu dou aqui um incentivo, que já é um incentivo para mim, eu quero dar esse incentivo para você. Ore a Deus. Senhor, eu quero sentir essa alegria, porque Paulo falou, que Jesus falou, que melhor coisa é dar do que receber. Só aqueles que têm a bênção de dar conforme o versículo 7 de 2 Coríntios 9, com alegria. O prazer que é você dar, você contribuir na obra de Deus. Então o Senhor vai aumentar a sua sementeira. Opa, cheguei na igreja certa, é isso mesmo. Eu quero aumentar minha sementeira. Para quê? Para que você quer aumentar a sua sementeira? Deus multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus nunca vai multiplicar os frutos da vossa avareza, da sua cobiça, mas sempre os frutos da sua justiça, daquilo que é certo. Versículo 11.
enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, ajudando na obra de Deus, muitas pessoas vão louvar a Deus. A oferta que esse irmão deu, esse motor de polpa que deu para o nosso missionário, já nos enche de muita alegria. Nós não ficamos bem alegres com isso? Então nós estamos bem alegres, e ele conseguiu tirar dos nossos lábios louvor a Deus. Ele não quer louvor para ele, mas ele quer que a obra de Deus prossiga, e ele conseguiu fazer isso, alegrar o coração da equipe lá, do Cleiton e a equipe, alegrar o nosso coração como igreja, e certamente dele e da família dele, também alegres por contribuírem na obra de Deus. Versículo 12: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, quer dizer, dos crentes, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando você oferta para a obra de Deus, você ajuda numa necessidade, mas também você faz com que pessoas agradeçam a Deus. Pessoas ficam bem contentes, e se elas não forem mesquinhas, se elas não forem egoístas, elas vão agradecer. Obrigado, Senhor, por usar essas pessoas para contribuir na obra. Versículo 13: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Então o apóstolo Paulo, ele diz que essa ministração, ou seja, esse serviço, essa oferta, é uma prova. É uma prova do quê? De que nós somos obedientes. Talvez você queira obedecer a Deus. Pastor, só fazer um negócio. A bênção maior ainda para cuidar do barco também, que eu não tem carne também. Amém, graças a Deus. Ah, sim. Não foi só o motor, mas é o barco para colocar o motor lá. Amém, graças a Deus. Então, nós nos alegramos muito com isso. E não é só o serviço de ofertar, mas isso acaba sendo uma prova de obediência. O Senhor Jesus disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Obediência. Então não adianta nós falarmos somos servos do Senhor Jesus se nós não obedecemos. E obediência em muitas áreas, e ofertar é apenas uma delas. A vida normal de um cristão é ofertar. Já vi também com tristeza pessoas que tinham uma vida desobediente, uma vida que não era piedosa diante de Deus. Mas sabe o que ele fazia? Ele ofertava na igreja. Ofertava. Claro, quem recebia ia ser abençoado, mas a motivação dele parece-nos que não era essa alegria. Talvez ele estivesse tentando encobrir algum pecado, porque ele não era obediente ao Senhor, ele não amava o Senhor, não seguia a palavra de Deus, mas quanto à oferta ele era muito bom. Então não pense em barganhar com Deus, não pense em fazer um negócio, um ajuste. Eu vivo de qualquer jeito, você, Deus, não mexe comigo e eu contribuo aí na tua obra. Não faça isso. A sua vida tem que ser completa, e ofertar é apenas uma das partes da vida cristã, da jornada cristã, da jornada na igreja. Versículo 14: enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ou seja, pode ter certeza que aqueles que receberam essa graça, esse favor, essa ajuda, eles vão ter grande afeto e vão orar. Agora, e se nós ofertarmos para as pessoas que são
ingratas? E se nós ofertarmos para as pessoas que não administraram bem essa oferta? Quero dizer para você, você não perdeu nada. Se você der uma oferta, se você não sabe, né? Se der uma oferta para alguém que não usou bem aquela oferta, o seu serviço para Deus não é perdido, porque você deu para Deus. Agora, aquela pessoa que recebeu vai ter que responder diante de Deus. Finalizando com o versículo 15: graças a Deus pelo seu dom inefável. Não dá nem para falar, não dá nem para entender a bênção que é servir ao Senhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês, que sejam generosos, como muitos, até pobres são, como Jesus foi, como Tito, o anônimo também foi. Não passe vergonha diante de você mesmo, não contribuindo com a obra de Deus. Os recursos Deus vai te dar. Se a sua sementeira está fraca, peça a Deus para Ele te abençoar, para ajudar também na obra de Deus. E agradeça ao Senhor. Agradeça pela bênção de poder contribuir. Se o outro vai te agradecer ou não, isso é secundário. Você agradeça pela bênção de poder contribuir na obra de Deus. O Senhor abençoe cada um. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelas riquezas que o Senhor tem dado à tua igreja, e obrigado porque são riquezas que são distribuídas também na tua obra, para aqueles que vivem do Evangelho, para aqueles que se dedicam para a tua obra. Nós agradecemos por isso, Deus. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado para esta igreja, e pedimos a Deus que essa igreja faça a tua vontade, porque o Senhor quer que façamos a tua vontade, tanto quanto ao dinheiro, quanto a pregar a tua palavra e viver de modo digno neste mundo. Nós oramos agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém.